Cumprimento a todos vocês na gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo e quero aproveitar e pedir que você marque aí que está visualizando esse meu vídeo e também pode se inscrever se ainda não é inscrito e leve outros também a se inscreverem. Convido você para ler comigo no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículos 10, 11 e 12. Achei-me em espírito, numa visão, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 1 e versículo 20. As 7 igrejas que receberam as cartas enviadas por Jesus Cristo estão localizadas na Ásia Menor, atual Turquia. O apóstolo João tinha cerca de 85 anos quando foi abandonado, foi exilado, foi degradado na ilha de Pátmos pelo imperador romano Domiciano. A abundância do número 7 surge como um uso simbólico. Além disso, o fato de que nessa região havia mais do que 7 igrejas sugere então a ideia de que foram escolhidas devido às suas características como símbolos proféticos de 7 períodos específicos da igreja cristã. O nome de cada cidade indica a sua característica como cidade e também pela religiosidade. E a cada igreja o Senhor Jesus Cristo faz elogio, reprovação, conselho, promessa. Éfeso quer dizer desejável. A cidade estava num ponto geograficamente desejável, admirável, possuía o mais belo porto da Ásia Ocidental. A cidade estava enfeitada com os mais lindos templos, e ali estava o templo da deusa Diana, ou Artemis, a deusa da fertilidade. Esse templo foi construído de ouro. Havia um grande teatro para 30.000 pessoas. Nessa cidade onde se adorava deuses, estátuas e árvores, Paulo, Apolo, Áquila e Priscila fundaram ali uma igreja cristã. Muita gente de Éfeso, então, converteu-se ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus aproveita e elogia aquela igreja. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. Ele elogia pelo seu zelo, pelo seu trabalho, pela lealdade às doutrinas e porque reprovavam as obras dos nicolaítas. Apocalipse capítulo 2, versículos 2 e também o 6. Quem eram os nicolaítas? Irineu, um ministro do 2º século, que viveu a sua infância próximo à cidade de Éfeso, menciona que eram cristãos, mas consideravam não ter importância alguma a prática do adultério ou comer carnes sacrificadas a ídolos. Pregavam que a fé em Jesus Cristo os liberava da guarda de alguns dos 10 mandamentos da lei de Deus entregue por Moisés. Aí veio a reprovação, o abandono do primeiro amor, capítulo 2 do Apocalipse, o versículo 4. O mistério da iniquidade de que Paulo falou em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 7, estava começando. Os lobos vorazes começaram a entrar na igreja. Atos capítulo 20, versículos 29 a 31. Então o Senhor dá um conselho para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras.
Apocalipse capítulo 2 e versículo 5. Aí vem a promessa do Senhor para aquela igreja, para os fiéis daquela igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2 e versículo 7. Éfeso, portanto, representa o primeiro período do cristianismo na terra. Um cristianismo puro, fervoroso e cheio de amor. Corresponde à época dos apóstolos, dos anos 31 até o ano 100. Esmirna quer dizer cheiro suave. A cidade de Esmirna ficava a 22 quilômetros ao norte de Éfeso, sobre a bela enseada do mar Egeu, conforme consta-nos pela geografia bíblica. A cidade possuía uma planta aromática chamada mirra. Seu perfume era suave. No centro da cidade havia um pequeno monte, o Monte Pagô, e no seu topo um santuário dedicado à divindade grega Nêmese. Esmirna possuía o único mercado público de 3 andares do mundo antigo. Havia Jogos Olímpicos na cidade e os vencedores sempre eram coroados com coroa de louro. A cidade havia sido destruída várias vezes, desde a sua fundação, no ano 1000 anos antes de Cristo, por inimigos e por terremotos, mas sempre fora reconstruída. Era uma cidade, portanto, que morria e também ressuscitava. O elogio para aquela igreja: Policarpo era o pastor da igreja cristã em Esmirna. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Apocalipse capítulo 2 e o versículo 9. Não há reprovação para esta igreja. Esmirna tornou-se em 303 a arena de morte para numerosos mártires. Esse foi um tempo terrível sob a dominação romana, onde os cristãos eram lançados aos leões ou queimados sobre estacas. Tornavam-se, portanto, estacas em chamas com os corpos dos cristãos. Um dos últimos a morrerem heroicamente foi o pastor Policarpo, o líder da igreja em Esmirna, o anjo que ali estava. Enquanto ele enfrentava a multidão sedenta de sangue no estádio municipal da cidade, o imperador romano exigia que ele jurasse por César e amaldiçoasse a Cristo. Policarpo, cristão, homem santo, respondeu calmamente: por 86 anos eu o servi e ele nunca me fez mal. Como posso agora blasfemar meu rei, o qual me salvou? Com a subida do imperador Constantino ao trono romano, as perseguições chegaram temporariamente ao fim. O Senhor faz uma promessa para aquela igreja: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículos 10 e 11. Esmirna representa, portanto, o segundo período do cristianismo, quando a igreja estava começando a ser perseguida de morte por não adorar o imperador romano como Deus. A igreja perfumaria o mundo por sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Esmirna representa o período dos anos 100 até o 313. Pérgamo é igual a altura, exaltação. Pérgamo significa cidadela. Ela estava localizada no cume de uma montanha. Essa esplêndida cidade era conhecida por seus muitos templos pagãos e uma grande biblioteca com cerca de 200.000 rolos ou livros. Estava ali dentro daquela cidade que levava o mundo de então
ter conhecimento. Pérgamo instituiu o primeiro culto de adoração a um imperador vivo, no ano 29 a.C. Eis porque ela é referida como o lugar onde Satanás tem o seu trono. Pérgamo se orgulhava por ser a capital da Ásia e por ter muita cultura e uma corte que julgava os prisioneiros com severidade. Era o centro das religiões místicas orientais, vindas de toda a Babilônia. Portanto, tinha ali muitos templos pagãos. Mas teve um elogio. Antipas era o provável pastor da igreja. Ele foi queimado no ventre de um bezerro de latão, aquecido até ficar incandescente. Conservaste ou conserva o meu nome e não negaste a minha fé. Apocalipse capítulo 2 e versículo 13. Mas tinha uma reprovação. Tenho contra ti algumas coisas. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Enquanto a igreja de Éfeso odiava as obras dos nicolaítas, conforme o capítulo 2 e o versículo 6 do Apocalipse, a igreja de Pérgamo sustentava a doutrina deles. Não acreditavam na divindade de Cristo e praticavam as obras da carne. Mas recebe um conselho da parte do Senhor: arrepende-te. Apocalipse capítulo 2 e versículo 16. E recebe ao mesmo tempo uma promessa: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Capítulo 2 do Apocalipse, versículo 17. Pérgamo representa o terceiro período do cristianismo, quando o Império Romano estabelece um papa para liderar todas as igrejas cristãs. Nesse período, muitas falsas doutrinas invadiram o cristianismo, entre elas a guarda de outros dias. Agora vejamos, Pérgamo representa o período dos anos 313 até o ano 538. Tiatira, cujo nome é igual a sacrifício, a cidade em si dava a impressão de fraca, tornada forte. Foi construída por Seleuco, um dos grandes generais de Alexandre, em 280 a.C. Foi construída para ser uma cidade-sede de guarnição militar. Sua indústria principal era a indústria de instrumentos de bronze e cobre. Fabricava também tecidos, especialmente em vermelho e púrpura. Havia um grande templo em honra ao deus Sol, Apolo, um deus da mitologia grega e também da mitologia romana. O elogio é esse: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Apocalipse capítulo 2 e versículo 19. A igreja ali organizou orfanatos, hospital e missões. Essa era uma congregação realmente preocupada e dedicada em atender às necessidades das pessoas. Mas teve uma grande reprovação. Tenho contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse capítulo 2, versículo 20.
Jezabel foi uma princesa fenícia e sacerdotisa de Baal, um deus pagão da natureza. Ela promoveu a adoração do sol e contribuiu para desviar Israel de seu relacionamento especial com Jeová, ou seja, com Deus. Mas recebe um conselho: conservai o que tendes. Apocalipse capítulo 2 e versículo 25, que eram as doutrinas. A promessa do Senhor: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27. Tiatira, portanto, representa o quarto período do cristianismo na terra, quando a Igreja Católica Apostólica Romana, sob a liderança do Papa, passou a perseguir de morte o verdadeiro povo de Deus. Foi exatamente nesse período, nos anos 538 até 1517. Sardes é igual cântico de alegria. A cidade de Sardes foi construída sobre uma rocha no ano de 1150 a.C. Ficava numa elevação de cerca de 500 metros. Era a capital do Império da Lídia, um dos mais ricos do mundo antigo. A moeda cunhada surgiu em Sardes. Ela passou a ter um elogio. Muito pouco havia para ser elogiado. Tens em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. O restante vivia de aparência do passado. Era um vivo morto. E o Senhor dá um conselho para aquela igreja: sê vigilante, consolida o resto que está para morrer, lembra-te do que tens recebido e também ouvido, guarda-o e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3 e versículo 1. Recebe, portanto, também do Senhor uma promessa: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Sardes representa o quinto período do cristianismo aqui na terra, quando ocorreu a reforma protestante sob a orientação e o desencadeamento com Martinho Lutero e outros. Mas passando o fervor da reforma, os cristãos se esfriaram e passaram a viver do passado. Sardes, portanto, representa o período do cristianismo, ou da igreja aqui na terra, dos anos 1517 até o ano 1755. Filadélfia é igual amor fraterno. A cidade foi fundada em 138 a.C. por Átalo II, rei de Pérgamo, também conhecido por Filadelfo. A sua localização geográfica era a porta da entrada para o Oriente. Estava sujeita a frequentes terremotos. Era uma cidade magnificente. Essa igreja deve ter sido notável, pois só recebeu elogios da parte do Senhor Jesus Cristo e nenhuma repreensão. A promessa: ao vencedor falo-ei uma coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Apocalipse capítulo 3 e versículo 12. Filadélfia representa um período de tempo ocorrente no século XIX, quando grandes movimentos evangélicos e pró-advento ou pró-vinda de Cristo revitalizaram a igreja. O reavivamento impeliu a igreja como nunca antes. Ela foi capaz de apresentar Jesus a pelo menos 10 milhões de pessoas. A oportunidade era uma porta aberta
que ninguém pode fechar. Filadélfia representa o 6º período do cristianismo na Terra, quando a obra missionária começou a se expandir por todo o mundo. Nesse período é que surgiram muitas e muitas igrejas evangélicas, inclusive começou a aparecer as igrejas pentecostais. Laodiceia, a partir do ano de 1844, que é quando termina o período de Filadélfia, que veio de 1755 até 1844. Aí então compreendemos que é o período da igreja que está ansiosa, preparando, pregando e anunciando a vinda de Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem és quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te, pois, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a tua vergonha, a tua nudez. E que unjas os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As 7 igrejas da Ásia, portanto, representam os 7 períodos da Igreja de Deus em toda a sua história aqui na Terra. As igrejas mostram que Deus está cuidando da história do mundo, da mesma forma como Deus quer hoje cuidar da sua vida e também da história da sua vida. Nada fugiu do domínio de Deus até agora. Ele é soberano, todas as coisas acontecem conforme Ele quer, ainda que os homens queiram controlar os acontecimentos pelo sistema político, pelo sistema econômico, financeiro, pelo sistema militar, mas Deus continua tendo a soberania e o domínio sobre todas as coisas. E, portanto, falta um pouco só de tempo e estaremos para sempre com Jesus, pois Ele virá buscar a sua igreja. A Bíblia Sagrada, com a sua sabedoria, e especialmente lendo o Apocalipse, o livro da Revelação, nos assegura que já estamos no tempo do fim. Vivemos nos minutos finais da história do homem aqui nesse mundo. Existem muitas desculpas que as pessoas podem dar para não receber, para não aceitar, para não querer Jesus Cristo como seu Salvador. Ainda hoje, trabalho, família, estudos, idade, religião, outras coisas, incredulidade extrema, mas não importa nada, nem quão longe você foi nos seus pensamentos, pois ainda existe esperança. E Deus hoje oferece a vida eterna, ainda hoje para você. Deus os abençoe. Não se esqueça de se inscrever e também de dar aí o seu like, dizendo que você visualizou este meu vídeo. Deus os ajude.
Até a próxima mensagem, em nome de Jesus Cristo, o nosso bendito Salvador.